Espartilho, gente. Esse tipo de silhueta que a gente tá vendo na foto da direita era obtido com esse tipo de espartilho que nós estamos vendo aqui nesse slide também. O da esquerda é um original do período que tá num manequim que não é o manequim ideal para ele, porque não são as medidas para as quais ele foi feito. E aqui no centro a gente tem uma recriação moderna do Atelier Clockwork Fairy, que é uma marca dos Estados Unidos. Eles vendem inclusive moldes do Etsy, porque eles trabalham com modelagem original adaptada para corpos modernos. Então, uma coisa que vocês podem observar aqui é que, por exemplo, a linha do busto dele é muito mais baixa. Ele pega o busto de baixo, mas ele mantém os seios numa posição próxima da natural, ou às vezes até um pouco mais caída do que a natural, porque faz parte da estética da época. Para os nossos olhos tá uma coisa, o peito caído, mas para a época não era isso, porque a silhueta desse período de 1900, que é a década antes do Titanic, o busto era para formar o que a gente chama de monobosom, é para ele formar um volume único e dar essa caidinha da blusa aqui na região da cintura que a gente está vendo. Uma outra coisa que vocês conseguem observar aqui nesse espartilho do meio é que, nossa, o espartilho é muito grande para ela, não foi feito para essa modelo. Foi. Só que, vocês sabem as cinturas microscópicas de 1900? Elas basicamente são uma ilusão de óptica. Porque aqui em cima ia uma blusa cheia de babados que criava volume na região do busto. E essa parte aqui, que está sobrando embaixo no espartilho, era onde se colocava enchimento. Então, o peito ficava desse tamanho, a bunda ficava desse tamanho e a cintura parecia menor. É o mesmo efeito de você colocar uma saia rodada com uma blusa bufante. É enganar a torcida e tá tudo bem, é fantástico isso. Mas o que é mais importante pra gente é isso, é essa linha do busto que já tá mais caída. Só que em 1910 a gente tem uma mudança de silhueta, já não é mais tão importante para a silhueta de 1910 ter esse quadril volumoso e essa cintura muito fina em relação ao corpo, em relação ao busto e ao quadril. Então nós vamos, obviamente, ter, se tem mudança de formato da roupa do lado de fora, a gente tem mudança na estrutura interna dela também. Então, guardaram na memória o estilinho de espartilho de 1900? Guardaram? Guardou isso aqui na memória? Vamos para o estilinho de espartilho de 1910. Olha só, ele é bem... Os dois aqui agora que vocês estão vendo são originais, tá? Ele é bem mais baixo. Ele tem pouquíssimas barbatanas, ele é mais longo. Só que isso dele ser mais longo, ele não comprime o quadril. E eu posso dizer para vocês com todas as letras que ele não comprime, porque eu tenho um de 1912 que é réplica, tá? Eu fiz com o molde original, só adaptei para as minhas medidas, e ele não comprime o quadril. O que ele faz é criar uma linha mais suave no quadril. Ele não é para reduzir medidas na cintura, ele dá suporte para o teu busto, o mínimo necessário. E ele deixa a barriga lisinha, só desenha muito de leve o formato que o teu corpo já tem, ele não cria outro formato, e ele cria uma linha suave de contorno no teu quadril, que é para dar essa silhueta que nós temos na foto que está na nossa direita. Vai dizer que não é uma gracinha. Inclusive, gente, eu fiz esse espartilho de 1911, o molde que eu usei. Enfim, ele é de antes da Primeira Guerra Mundial. E eu fiz ele para usar no lugar de uma cinta modeladora, porque ele é feito com uma única camada de tecido, ele só tem 6 barbatanas, tá? Tem o fecho metálico na frente e ele fecha nas costas, dá para fechar e abrir sozinho, ele é maravilhoso. A gente fica com um bumbumzão, gente, fica tão lindo. Fica um popozão de responsa, tá? E eu usei ele no casamento do meu irmão, que meu irmão casou em janeiro, no calor do cão. E eu lá, madrinha de casamento, tinha que estar bem linda. E aí eu usei no lugar da cinta, porque uma cinta modeladora sintética ia me fazer pagar todos os meus pecados dessa vida e das passadas. E ele é maravilhoso, porque ele é feito de algodão. No máximo, eles eram feitos de seda.
Uma fibra de seda é como o caso desse da esquerda, que é feito de cetim estampado. Ele é muito levinho, ele é muito gostosinho e super flexível, sabe? Ele é muito diferente da imagem que se tem de um espartilho. E aí nós temos a cena da Rose de espartilho. E aí a gente tem a questão das adaptações, né? Ela tá com o modelo geral, a linha geral da silhueta da época tá correta. Ele é um pouco mais comprido, vocês podem ver aqui que a barbatana não vai até o final, que é para que ela possa sentar, isso é condizente com o período. Mas vocês podem ver que o busto dele é muito mais alto do que a referência que eu mostrei para vocês. E uma outra coisa, nessa foto aqui vocês conseguem perceber como ele estava meio grande no busto dela. Quando ela aparece com os trajes mesmo, não é esse espartilho que ela tá usando. E eu tenho absoluta certeza que não, eu vou dizer para vocês por quê. Porque a linha de busto desse espartilho ficaria marcada em todas as roupas. E nenhum figurino dela, a linha de cima do espartilho tá marcada. Quando ela tá com o figurino mesmo, ela deve estar usando esse tipo de espartilho da foto do meio. Só que na cena em que a gente tem a mãe tendo aquela DR conversando com ela, lembra que eu falo sobre a questão de equilibrar as expectativas? Talvez para o público um espartilho desse modelo aqui, que não sustenta os seios, fosse parecer muito estranho e não cumprisse a função narrativa que se queria dar para a cena do espartilho naquele momento. E aí, nessa cena especificamente, ela está com este espartilho, que, como eu disse a vocês, eu tenho quase que certeza que não é o que ela está usando embaixo das roupas. Aqui, ó, aqui a gente consegue ver como tá grande pro busto dela. Uma coisa que é legal é que o material de que ele é feito é um material chamado coutil, que é um tipo de algodão com uma trama bem fechadinha, que desde 1860, mais ou menos, é o tecido de preferência para se fazer espartilhos na era vitoriana. Ele ainda era muito usado nesse período. É um tecido que a gente não encontra para comprar aqui no Brasil, ele tem que ser importado. E ele é um tecido com uma trama tão fechada, ele é tão resistente, que dá para fazer um espartilho com uma camada só dele. A Tupá-Guerra tem um espartilho feito com esse material, que ela fez um curso de espartilhos históricos com a Isabela da Prior Attire. Tupá, eu te odeio. Tá, eu já disse pra ela que eu odeio ela por causa disso, mas ela fez um espartilho de coutil com uma camada só, e assim, ó, ele dá um suporte maravilhoso pro busto, pra coluna, ele desenha o formato do corpo, é um tecido maravilhoso. Então, excelente ponto pra equipe, só que assim, é aquela coisa que a gente que manja do babado, que identifica, o público não precisa identificar, e tá tudo bem. Só que aqui tem o problema que eu falei pra vocês, de que o busto tá muito grande. Qualquer vestido que ela colocasse aqui em cima, essa linha ia ficar marcada. Então, por isso que eu acho que ela não está usando esse espartilho especificamente embaixo dos outros figurinos. Sim, Denner, eu ia chegar nessa parte. Originalmente, nessa cena, era para que a Rose estivesse apertando o espartilho da mãe, mas isso foi invertido, porque se precisava trabalhar essa questão da tensão entre as duas. E o espartilho aqui é o espartilho opressor, ele é o espartilho opressor, ele está sendo usado como uma simbologia da opressão que a mãe está exercendo em cima da filha e da pressão que a própria sociedade está exercendo em cima delas. Não estou passando pano para a mãe da Rose, mas a mãe da Rose também está completamente fodida no meio dessa história. E aí a gente tem um problema, vocês estão vendo onde é que tá puxando a corda do espartilho? Gente, não puxa a corda de espartilho em cima, tá? Ela é sempre puxada na região da cintura, porque é onde a gente precisa de mais tensão. Então a gente puxa das pontas pro centro, não é de uma ponta para outra. Exceção são alguns modelos históricos. Não dá para falar sobre isso agora. Porém, pelo menos decentemente, o espartilho não tá direto na pele, então já é alguma coisa, né? Nesse aspecto, já botou as produções modernas no chinelo. Aquela pausezinha pra tia tomar uma aguinha. Pô, Miss, mas aqui é a criada que tá fechando, não é a mãe, olha o avental.
tá vendo? A linha do busto, ela tá muito suave para ser com aquele espartilho. Então, temos o espartilho opressor, sim, mas pelo menos ele não tá direto na pele. Não sei como é que eu me sinto com relação a isso. Tô naquela situação de dos males o menor.